Olá! Oi, gente! E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Essa é a nossa aula, que é uma aula, entrevista, conversa, tanta coisa junta. É o Pão Estar. Tô 3 minutinhos atrasada, né? O que acontece? Eu gosto muito de chamar os alunos de verdade para conversar por causa de muitos motivos. Eu sempre falo para vocês. Primeiro, porque eu tenho uma hora todinha para conhecer aquela pessoa ou conhecer um pedaço mais dela, né? As pessoas, geralmente, elas estão num tempo, agora, atualmente, que elas têm muito medo de tudo. E eu sou uma pessoa praticamente desconhecida para algumas pessoas. E para outros, elas querem e não querem, né? Vir fazer parte do meu universo, vir entrar no meu curso. E o que acontece? O que existe nesse contexto? As pessoas acham às vezes que é mentira, as pessoas acham que não é possível. E quando eu converso, pode comer aqui. E quando eu converso com uma pessoa real, de carne e osso, né? E ela vem, conta, e nem todo mundo tem um caminho super florido, e por isso não existe, gente. As pessoas têm dificuldade, as pessoas fazem, as pessoas erram, repetem. Por isso que as pessoas perguntam, né? Cada aluno, cada pessoa tem o seu tempo para fazer as coisas. Então, é muito bom vocês ouvirem. Por quê? Porque eu não consigo, no meu caminho, fazer um monte de coisa. Tipo, eu percorri um caminho, eu tive, vamos dizer, sei lá, 20 dificuldades, né? Um exemplo. Mas eu não consigo ter 150 milhões de dificuldades. Assim, a variedade que vocês têm. É assim, ó, claro, hoje eu tenho, porque cada aluno que vem e conta vai somando, né? Então vocês vão sabendo. Cada dia que eu converso com um, eu descubro uma coisa nova. Eu descubro um negócio que eu tinha que botar melhor lá no curso. Às vezes eu já vou lá e faço uma alteração. Às vezes eu penso numa novidade, como eu estou pensando para agora, que eu já pensei, porque eu já conversei com muita gente, tá? Deixa eu falar aqui que é com a Cris. Deixa eu achar a Cris. Cris, me ajuda a te ver? Deixa eu ver aqui. Pô, esse cheirinho aí tá bom, hein, Rodrigo? Gente, eu faço jejum de manhã. Aí, se eu não acordar muito cedo... Não, se eu comer no dia anterior muito cedo, eu consigo tomar o café da manhã, tipo 10 horas. Mas ontem eu comi 7 horas, aí não rolou. Cris, já achei você. Não, não achei não. Deixa eu te... É porque eu tô procurando aqui. Deixa eu achar ela. Fiz um monte de coisa errada aqui. Cris, fala oi pra... Ah, já achei, já achei. Ai, até com a foto com o filho. Mete aí, ô que tortura, Rodrigo. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bom? Você tá perto da sua internet? Tô. Tá? Mas a internet aqui de casa, ela é mesmo perto, ela não é tão boa assim. Aquelas coisas tecnológicas do É. engenheiro. Eu falo pro Rodrigo que, assim, ele fala para mim que ele mudou de profissão, entre aspas, né? Ele não faz a parte prática, que é o que ele realmente gostaria, porque aqui no Brasil não tem campo para isso. Eu falo, só tem, o povo só reclama que a internet é ruim. Não é? Todo mundo reclama que a internet é ruim. Eu falei para ele, você tinha era muito campo de trabalho. Hã? A minha não é. Ai, gente, Rodrigo é ridículo. Ninguém aguenta isso. Me fala, Cris, conta onde é que você mora para mim, que eu não sei, eu já esqueci. Eu moro aqui no Rio, no Grajaú. Olha aí. Ai, olha só, eu tenho uma outra Cris aí no Grajaú. Será que você consegue contaminar essa Cris? Ela faz bolos. Ah, é? Ela Eu faço pão de mel também. Ó, a Cris precisa de uma amiga perto para ter o estímulo de fazer o pão. Aí, ó. Olha que eu vou mandar depois um aviãozinho da nossa live para ela. E o Grajaú é pequeno, né? Capaz de vocês, quem sabe aí, não vou Sim. conseguir. Finalmente, já tive essa ideia. Pensei na outra Cris. Os bolos dela são lindos, é Cris Sá. Depois eu te mando também o perfil dela. Me conta, como é que você me conheceu e começou a fazer pão? E o que você faz sem ser o pão, se você tem outra ocupação? Então, eu desde 2015 eu faço pão de mel, né? Surgiu assim, trabalhei em escritório como recepcionista, já fui gerente de cinema,
já vendi cartão de loja, já fiz de tudo um pouco. Pô, é bom então. Com pessoas sempre, né? Agora você tá sempre Sim, com sempre com pessoas. público. Sempre com público. Aí, quando eu fui desligada de uma empresa, eu comentei com meu marido que eu queria trabalhar para mim. E no aniversário, eu não lembro direito, na casa de uma amiga da minha sogra, eu experimentei um pão de mel que me fez lembrar uma época que eu morei em Salvador e eu comi um pão de mel muito gostoso lá. Então, eu decidi que eu ia correr. Aí eu corri atrás de uma receita boa, fiz, deu certo, todo mundo gostou. E eu comecei a fazer. Óbvio que no início Quero esse era. pão de mel, filha. Para com isso. Já Então, a quero. minha mãe trabalha na rua onde você mora. Ah, Dependendo, eu peço para ela levar. para aí, já vou fazer encomenda depois também. Como assim, né, Rodrigo? Como assim? Pô, fala sério. Aí. É... Aí no início, nossa, a primeira vez que eu fiz foi uma tragédia. Mas com o tempo eu fui me aperfeiçoando e hoje em dia eles estão bonitinhos. Quando é aniversário eu ponho uma fitinha, enfim. Aí hoje, né, está fazendo um ano que nós entramos em lockdown, né? É verdade. E no dia 15 de março do ano passado foi a festinha do meu filho de 3 anos. Né? Ele fez aniversário agora no dia 13. Aí no ano passado, foi no dia 15, foi a festinha dele, foi a última vez que eu vi um monte de gente, e foi a última vez que eu botei meus pães de mel para jogo, né? Menina, E, eu também, foi a última vez que eu vi, assim, muita gente reunida, que foi minha última aula presencial. Foi no dia 15, né, Rodrigo? Dia 16. Eu não tinha nem noção do que ia acontecer. pois é, não, a gente estava achando que ia ser só 15 dias mesmo, né? Como eles estavam falando. Só que não. Aí, Que mentira. Que mentira, né? Fomos enganados. não é? Depois daquele dia, eu vou te dizer que eu logo desiludi desses 15 dias. Porque eu tenho um amigo que trabalha aqui perto. Inclusive, se a sua mãe trabalha aqui, manda ela comer nesse italiano que é maravilhoso. Que é o macarrão comida rápida. O dono é italiano mesmo. E aí ele falou que ele, lá na Itália, já estava, tipo, planejado 3 meses de estar fechado. Já estava fechado há muito tempo. E aí a gente escutando ele falar isso, eu falei, se lá tá assim, aqui também Imagina vai aqui, ser. como é que vai ficar? Aí eu já comecei a ficar com aquela caraminhola. Só que era difícil de acreditar, até que foi. Mas conta que eu te interrompi. Nada. Aí tá, e meu marido tinha acabado de mudar de área, ou seja, ele teve que aprender tudo dentro de casa, né? Aí filho pequeno dentro de casa, os três dentro de casa, que antigamente era sempre um ou outro, né, junto. Agora estavam os três juntos, 24 horas por dia. E aí todo mundo se adaptando a essa novidade, né? E foi, se eu não me engano, aí lá para maio, abril, maio, se eu não me engano, acho que eu entrei na turma de maio. Aí eu comecei, não lembro como, surgiu uma daquelas publicidades, né, link patrocinada, apareceu você. Eu falei, peraí, deixa eu assistir aqui. Deixa eu clicar. Porque eu sempre gostei de fazer coisa na cozinha. Eu fui criada numa cozinha. Né? Minha avó sempre fez muita coisa, minha mãe fazia bolo para fora. Hoje em dia ela até faz, mas não com tanta frequência. Então eu tô acostumada um pouco com isso. Aí eu falei, quer saber? Por que não? Vou ver qual é. Porque eu já tinha feito o tal do pão das 10 dobras. Aham. Não deu muito certo porque eu não tinha o doveraça, né? Eu botei no papel Pô, a gente bota no manteiga outro papel porque é branco, e né? e ficou tudo grudado. Não sei. Foi uma tragédia. O pão ficou bom, mas ficou tudo grudado, né? Ficou com o papel embaixo grudado. Aí eu comecei a assistir, aí via as lives no YouTube e tudo mais, e eu tava, antes de ver o seu link, eu já não tava me sentindo bem, porque eu tava vendo que eu estava vendo que o negócio não estava melhorando e eu não sabia quando que eu ia voltar a fazer o que eu gostava de fazer, a ter meu dinheiro, enfim, essas coisas. Então, meio que foi batendo uma tristeza. Não vou nem dizer depressão porque não chegou a esse ponto, mas você fica meio, né, para baixo. Tipo, caraca, agora que eu tava fazendo meu negócio, tipo, vem isso aí, né? Tipo, dá uma Pois murchada. é, dá uma puxada para baixo legal. Aí vi você surgiu na minha vida.
Aí eu comecei a olhar, assistir, eu falei, Daniel, eu acho que eu vou assistir, eu quero comprar esse curso. Aí meu marido é desconfiado com tudo. Até com ele mesmo, às vezes ele é um pouco desconfiado. Conheço. Viu que eu Olha. falei antes que tem gente desconfiada? Tá assim de Daniel. Aí ele falou, mas tem certeza? Eu falei, Dani, não tem como ser, tipo, aquela pessoa que vai te dizer uma coisa e não vai mostrar exatamente como é. Pelo que eu tô vendo, vai ser um curso mesmo, vai mostrar como é que faz o pão, enfim. Eu quero arriscar. Aí ele, tá bom então, eu vou te dar de presente. Aí ele Olha aí. pagou pra mim o curso. Adoro. São os melhores. Garanto que ele não se arrepende, né? É o Ah, melhor não. investimento. Não é? De vez em quando ele fica aqui. Essa semana eu não fiz pão. Aliás, minto, fiz ontem, que é para um amigo meu, amigo do meu marido, que ele amou aquela bisnaguinha delícia. Aí eu faço para ele. Eu faço uma fornada para ele e uma fornada para o filho dele. Olha É aí. separado. Que é para o filho levar para a escola e é para ele levar para o trabalho. Então é separado. Aí, é isso que tem que fazer. E é o pão que meu filho mais ama, é esse também. Ele come inteiro, puro, sem nada, frio, quente. Aí... Você vê, né? E assim, e a gente acha que as pessoas não vão gostar porque tem farinha integral, né? Pois é, então, mas esse pão eu não consegui fazer. Eu não faço com 50% de integral, eu faço com um pouco menos. Mas acho que eu cheguei até a comentar no curso para vocês que se vocês quiserem modificar os de 50 para 30, para 20, Sim. funciona e vocês às vezes conseguem ter um resultado melhor, porque a farinha integral é muito sensível, às vezes a gente não consegue mesmo uma coisa boa pra gente em casa. É difícil mesmo. Ai, travou. Travou você? Oi, deu uma travada. Mas eu tô Oi, te oi. vendo. Mas eu tô te vendo. Tá. Me fala. Aí me perdi um pouco. Então, aí comecei a fazer, a assistir às aulas e tudo mais. Aí vamos pro Levan. Eu falei, ok, né? Vamos lá pra esse bicho aí, como é que vai ser? E eu já tinha tentado fazer Levan antes, daquele da bolinha, que faz a bolinha e põe na Aquilo é água. velho, é. Nossa, aquilo é muito. Eu não consigo fazer daquele Não, jeito. não deu certo, não deu certo. Aí, ok, aí comecei. E eu morava na Glória, num apartamento que meu marido fala que parecia um cativeiro, porque a gente não tinha vista. Era um muro, eu morava no segundo andar de fundo, de frente para um muro gigante. Então, não batia sol, era úmido o apartamento, então... Gente, agora você tá A temperatura ambiente do apartamento era diferente da rua. Pra você ter ideia. Eu saía em casa, eu sentia frio, na rua que eu via que realmente não era o frio que eu tava sentindo dentro de casa. Um cativeiro mesmo, boa. É um cativeiro. Já saiu do cativeiro, né? Porque agora você tá Já, não, agora eu tenho vista, tenho sol, o que eu não tinha naquele apartamento eu tenho aqui. Tá presa, mas tem direito ao sol, viu? Tá pois presa é. em casa, mas tem direito ao sol. Imagina o povo que tá num negócio tipo cativeiro. Coitado do povo. Deus me livre. Mas tem, assim. Aí comecei a fazer, e na época eu usava farinha Boa Sorte. Até uma vez, quando eu entrei no grupo, alguém falou assim, para usar Boa Sorte tem que ter boa sorte. Tem. Não, e não dá. Troquei. Só que assim, lá naquele apartamento eu não consegui. Eu fiz de tudo para tentar manter aquecidinho, meu levain e tudo mais. E como a gente começou o processo de se mudar, aí eu falei, quer saber? Eu vou esperar. Eu vou desapegar. Até uma vez você falou isso, gente, calma, não precisa ter pressa. Vai com calma. Se não conseguir, tenta fazer os pães de fermento biológico, seco. Tipo, vai fazendo as aulas abertas e vai assistindo as aulas do curso. Daí você vai olhando e vai. Tipo, onde eu tô errando, até que você respira e vai. Aí eu esperei. Aí antes da gente se mudar, eu fiz o rolinho. E minha cozinha, onde eu morava, era muito pequenininha. Então, com o forno ligado, tentando abrir a massa, né? Minto, forno ligado não. Mas assim, eu fazendo comida, enfim, a cozinha ela era pequena, mesmo sendo um apartamento muito úmido, a cozinha era o espaço mais quente da casa.
Então, assim, tive dificuldade, primeira vez que eu estava fazendo uma massa daquela, mas no final deu certo, tanto que eu chorei de emoção. Eu falei, ai, gente, meu Gente, é muito primeiro bom. pão, meu rolinho. Aí eu fiz, todo mundo gostou. O bolo de maçã É sem perfumou a palavras. casa inteira. É. Minha mãe ainda mora nesse prédio onde eu morava. Então, quando eu falei, liguei pra ela, ó, mãe, eu fiz o bolo e tal, que ela desceu, ela do corredor já disse que sentiu o cheiro. Porque ele é muito perfumado, é uma É delícia o mesmo. pão. E é uma Ele é muito vitória, bom. né? Tipo, que a Bom não, gente bolo. consegue tirar o negócio do forno. Ele dá duas coisas pra gente. Assim, primeiro que vocês conseguem entender qual é o fluxo de seguir um roteiro que está sendo proposto. Uhum. Porque às vezes as pessoas não têm o hábito. Quem não vai para. Tem gente que não faz nem arroz e que entra. Então, para a pessoa que nunca fez nada, seguir um roteiro de uma aula, aquilo ajuda a pessoa já começar a seguir. Aí para quem já segue, para quem já faz, tipo você, já começa a ter uma noção melhor do forno. E para quem acha que sabe, a pessoa vai pegar aquilo lá e vai entender ainda mais do que ela tem em casa. Então E serve essa para todo história do, mundo. e essa história do forno, para mim, foi maravilhoso, porque eu sempre desconfiei que meu forno não era exatamente o que estava escrito lá no botãozinho. Então, quando eu comprei o termômetro de forno, que eu vi exatamente que meu forno estava totalmente desregulado. Então, comecei a testar o tempo que levava para chegar a determinada temperatura, né? Você fez Aí seu que eu manual. comecei, aí que eu comecei a entender, eu falei, gente, agora entendi por que que determinada coisa demora tanto tempo para assar, por causa do raio do forno. Tipo, 180, Não é não é 180. 180 nunca, é menos. 160, por aí. É. E aí isso me ajudou bastante. A minha geladeira, por exemplo, ainda não tem o termômetro de geladeira. Eu Ah, vou mas tem os, comprar. tem o quebra-galho, né? Tem aquele negócio no copo que vocês conseguem fazer. É, eu coloco aquele, meu termômetro aqui, eu tenho de espeto. Então eu coloco ele na geladeira e tenho uma noção Isso. da temperatura. E a minha geladeira, mesmo estando no menor, ela é bem fria. Aí isso me fez também trabalhar a paciência. É porque demora Porque mais as coisas. eu me achava uma pessoa muito paciente, mas eu vi que eu não era. Porque nos primeiros pães, assim, o primeiro pão até que deu certo, mas alguns outros deram errado por conta dessa. Não, nem deu errado, mas eu ficava naquela afobação, tipo, ai meu Deus, deixa eu olhar. Eu olhava e falei, ai, não tá pronto. Aí Você deixa não eu olhar de lembrou, novo. não, do Aí, seu filho pequeno? Você não era aquelas mães que ficavam olhando o bebê no berço, não? muito! Então, Ficava lá assim, ó, tá respirando? você sabe Botava a que, mão. você sabe que quem é Até hoje dentista. eu faço isso. Você sabe, meu Deus, você sabe, e ainda achava que era calma. Você sabe que quem é dentista, isso eu fui saber, porque a minha comadre teve filho, a minha comadre teve filho bem antes do que eu, né? Eu conheci ela, já tinha filho. E a gente tem uns espelhinhos, né? Dentista não tem aquele espelhinho? Você sabia que tem dentista louca que leva o espelhinho para casa para ficar botando no nariz? Pra ver. Aí eu olhei, e aí quando eu fiquei grávida, ela começou a me contar um monte de coisa. Aí ela falou assim, ó, hein, não vai ser louca com a Maria Luísa, que eu não vou deixar. Aí eu, que isso? Não, você relax. Aí ela, não, porque tem um povo que... Aí ela me contou do espelho. Aí eu falei, gente, nunca. E eu nunca fiz isso. Mas ela falou que é assim de mulher que faz e bota algodão pra ver, tipo, se tá mexendo. Por isso que às vezes eu falo que assim, vocês misturam um negócio, não precisa ficar, tipo, olhando, né? Uhum, Porque eu lembro da época do bebê no berço, né? Que você fica lá olhando, tipo, você finge que tá calmo, mas não tá calmo. sim. Bom, Hoje em dia eu sou bem melhor em relação a isso. Hoje eu, tipo, vou esquecer o pão na geladeira, que eu sei que minha geladeira é muito fria. Então eu não. Já consegui me desencanar um pouco. Eu até faço assim, quando eu sei que o meu dia é um dia tranquilo, né? Tipo, o dia que eu vou fazer a massa e o dia seguinte, aí eu faço com calma. Se eu ver que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que sair, enfim. Aí eu nem faço porque eu fico naquela, eu preciso sair, eu tenho que assar logo esse pão. aí Então a gente força a nem. barra né? Aí depois sai errado, aí a gente fica com cara, né? Assim, Pois é. é o que eu falo do Ai, Rodrigo. porque já aconteceu uma vez.
daquela pizza de forno. Não ia sair de casa. Eu tava fazendo e tal, pra gente lanchar só no dia seguinte. Aí resolvemos ir na minha sogra. E o pão não tinha terminado ainda. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu ver como é que tá. Aí eu falei, não, aguenta mais umas 2 horas aí e a gente sai. Tem que entender que se você vai sair fora do roteiro, vai ter um preço para pagar, não é? Sim. Não tem muito jeito. Aí voltando, aí nos mudamos, né? Aí vim pro apartamento mais arejado. Aqui até que o outro era de frio, aqui é quente, porque bate sol da tarde, na cozinha e na Fora da sala. tarde é o ó. Mas é bom que É o fica ó. Sim. Aí eu falei, vou agora, né? Aí me mudei e tal, fiz tudo. Eu falei, agora eu vou comprar a rosa branca e vou fazer o levain. Aí comprei pote, porque também eu tinha um pote de vidro daqueles de palmito. Eu falei, não, vou fazer num pote de plástico. Aí comprei um pote grande. Comprei 2 grandes para poder ir trocar. alternando. E deixei no quartinho de dispensa, né? Porque ali era o lugar mais quentinho, né, da casa. Aí, eu fiz até uma historiazinha do meu levain crescendo, que eu até postei no grupo. Acho que levou uns 14 dias, assim, pra ele ficar bom mesmo. E eu poder usar ele pra sempre. Nessa vez que você... Aí já foi a segunda vez. Não, primeiro foi a bolinha, que não era comigo. Sim. Daí você tentou lá no cativeiro? Tentei, não tava dando Tentou. certo. Botei em cima daquele negocinho da net, botei em cima da E cafeteira. por que tu jogou fora esse? Porque você ia fazer a mudança? Porque deu mofo. Ah, deu mofo. Bom saber, para Deu as pessoas mofo. saberem que é normal. Pode mofar. Sim, deu Ai, mofo. e também se Pareceu uns tem... pontinhos brancos. Eu falei, ih, ó, isso não é bom não. Joguei fora, não quis nem saber. É isso aí. Mas nem por isso ficou lá choramingando e não tentou o outro. Ah, não, porque olha só, eu sou teimosa. Aí pegou o bicho e falou, agora eu vou fazer. Falei, né, questão de honra, vou fazer esse negócio crescer. Que isso, eu, hein? Tá doida? Não. Não é? Gente, mas é mais ou menos, tipo assim, tem coisa mais difícil que a gente já aprendeu a fazer. Sim. Se você tem lá, é o que o Rodrigo falou uma vez. Ele falou, Fernanda, se a pessoa insistir, vai. Aí a gente às vezes olha as dúvidas, eu falo, nossa, falta tão pouco para essa pessoa, por que não insiste mais? Às vezes a pessoa vai e joga fora. Você já me viu dizendo para não jogar fora? Sim. Tipo, Não, ainda mais quando dá aquela aguinha, eu falei, ih, ó, isso não tá bom não. Mas aí você fala... Não joga eu fora. vi os vídeos, eu vi os vídeos, eu falei, não, então, porque da primeira vez que eu fiz, não, tá certo. Eu vi que eu falei, cara, não, essa aguinha aí tem que ser assim mesmo. Mas Então... tu não viu já o time-lapse lá? Não aparece a aguinha no meu também? Sim, mas aí você fica com medo, né? Gente, eu preciso descobrir por que a aguinha no meu não dá medo e a aguinha em vocês dá medo. Quero saber isso. Ah, não, também por causa da farinha, né? A gente tem a farinha, eu comprei as 5 estações só pra fazer o panetone. Hoje em dia eu uso a Renata. Ué, mas o Rodrigo, tem uma postagem bem antiga do Rodrigo, deve ser de 2018. Acho que é 2018. A turma cobrou tanto dele que ele não fazia pão. Ele comprou Renata, que tinha muito, até sumiu agora, que perto da minha casa não vende mais. Uhum. E aí ele fez o levain com Renata, criou do zero e fez o pão. E postou lá na comunidade. Entendeu? Aí o pessoal depois ficou zoando que ele tinha professora particular em casa, por isso que ele tinha feito. Mas ele falou, pronto, já fiz o meu pão, agora já tá ótimo. Que nem aquele povo que precisa plantar uma árvore, né? Escrever um livro e ter um filho, né? Aí eu falei pra ele, sim, tem que fazer um pão. E aí ele, pronto, já fiz, já tá bom. Eu quero que meu marido faça o pão. Ele precisa um pouco para poder, que ele é um pouco ansioso. Sentir na Eu carne. queria que ele fizesse um pão. Ele mesmo fazia do zero o pão dele. O levain não, que eu sei que o levain ele não vai ter muita paciência não, mas pelo menos o pão. Pô, eu queria que ele fizesse. Bota ele pra fazer. Você pode botar um sistema de prêmio. Alguma coisa que ele queira muito que você faça, que tem tempo que você não faz. Aqui em casa tem muita coisa que eu posso oferecer de chantagem. Né? Tem sorvete, tem muita coisa que eu não faço muito. Então, se eu quiser, eu faço uma chantagem que rola. Faz aí também.
Vê alguma coisa que Pode você não ser. faz sempre e que ele quer. Aí você fala, ó, a Fernanda falou para fazer isso aqui, eu bem vou fazer, porque funcionou lá na casa dela. Você quer tal coisa? Então vamos fazer o pão. Aí vamos ver se ele faz. Se ele quiser muito, ele vai fazer. Não tenho certeza. Aqui funciona essas coisas. Funciona para muita coisa. Funciona para arrumar, funciona para ir no mercado se não tiver afim. Funciona, tipo adestramento. De você Aham. dar o biscoito, Scooby. Então, é meio Uhum. isso. Eu só faço adestramento aqui em casa. Eu já até falei que eu ia fazer adestramento de filhos e maridos. O pessoal ficou possuído, né? Eu falei adestramento. Mas gente. Às vezes precisa de um estímulo, de um prêmio para a pessoa fazer as coisas, senão Uhum. ela não cria o hábito de que é bom, né? Que tem uma recompensa. Aí faz. Faz. Faz que eu vou te lembrar disso. Mas me fala aí, daí agora você começou a fazer. Em que momento você falou assim, agora eu consigo fazer sem dificuldade? Tipo, agora eu estou começando a entender a minha realidade, entender até minha nova casa, né? Que passar por um processo de mudança, Não, você eu tem que demorei um reaprender. pouquinho para me adaptar à temperatura daqui. Eu ia fazendo, mas eu demorei um pouquinho para entender que determinada receita tinha sua particularidade. Por exemplo, agora que eu, assim, final do ano, que eu fui entender que a farinha de integral que eu tenho, eu não uso a água total da receita. Eu uso Olha aí, sempre menos. tem que ajustar. Porque meu primeiro pão integral de panela ficou parecendo um disco voador. Aí tem que ajustar, ela não aguenta. É Pois verdade. é. Aí, qual foi o. Eu não vou lembrar. Acho que foi o pão da Malu. Ou foi esse da Bisnaguinha? Não lembro. Que eu falei, não, eu vou botar menos água. Tanto que todas as receitas que você passa com farinha integral, eu sempre ponho uma anotação do lado. Cuidado com a água. Tipo, não, eu ponho assim, eu calculo mais ou menos a quantidade, aí eu ponho o valor total mais. Minto, eu ponho o valor que eu acho que é o que vai suportar bem e mais a quantidade que vai completar para o total que você forneceu. Porque aí se eu ver que não tá bom, aí eu tenho aquela quantidade Ah, você separada. já faz o pedaço separado, você já começa com a conta antes. É, Eu também acho é, melhor, porque a gente não perde o controle. Às vezes você pois é. esquece de pesar, mas isso é porque você já entendeu o que você tem aí. Uhum, Tipo, você já e não precisa perder o pão para entender. precisa. Se você Eu já fiz 2 pães de panela do integral que não ficaram bons. Aí eu tô jogando mais pra frente, mas eu quero fazer de novo pra ver se tentar diminuir mais um pouco pra ver se ou você ele ajusta, cresce ó, melhor. ou você ajusta a água, tá? Ou você ainda pode fazer o seguinte: se você fizer, se a sua massa não tá mole, se a sua massa tá igual à massa do vídeo, você vai fermentar menos. Sim. Por quê? Porque às vezes a sua farinha ela está fermentando mais rápido que a minha. Ou você vai prestar atenção, preenchendo a fichinha do pão, se você realmente está com as mesmas temperaturas. Porque se você tiver, em algum momento antes da geladeira, com uma temperatura mais quente, ela vai fermentar antes. E aí, Então, tanto que o pão integral aqui em casa, tem uns que você até fala assim, deixa um pouquinho do lado de fora, eu não deixo. ó, porque o ambiente já está propiciando dele conseguir fermentar mais rápido. Entendeu? No máximo, uma meia hora, assim, não passando disso, porque eu fiz qual foi? Acho que foi o 50% integral de forma, que deixei ele acho que 1 hora, ele acabou fermentando demais, ele não chegou a perder o ponto de fermentação, mas eu vi que ele tinha fermentado além, Aí, enfim, ele fermentou bem em menos tempo. entendi. É Em isso aí. menos de 12 horas ele já tinha crescido bem. Pois é, isso aí geralmente é farinha de vocês que está com mais atividade, é a temperatura de vocês que deixa ela mais sensível. Quando é de biológico, a gente sabe que se você não tiver aquela balancinha, pode ser que tenha ido mais fermento. Que acontece Eu não isso. tenho.
E a minha Tem que balança, ficar de ela olho. conta a partir de 3 gramas. Aí, Então pede eu pro pego a Daniel. xícara. Daniel, por favor, precisamos dessa balança para tirar esse fantasma. Isso foi um Não, eu fantasma consigo. durante muitos anos para mim. Vocês não têm ideia. Quanto pão que eu errei até Rodrigo abrir essa boca para essa balança. E olha, foi uma coisa que eu demorei para falar. Não porque eu estivesse escondendo o pulo do gato. É porque, assim, você vê que as pessoas já têm dificuldade de aceitar uma balança comum, né? Uhum. Se eu venho com uma outra balança, pronto, aí que o povo desiste. Aí eu falava pro Rodrigo, não, isso aí eu tenho que dosar. Tenho que dar depois essa informação, explicar depois. Porque senão eu vou, tipo, criar um bicho-papão em relação a balanças. E não pode isso, né? Mas geralmente, agora você vê que eu falo. Tipo, até na aula aberta eu falo. Por quê? Porque às vezes é o que a pessoa está precisando para acertar. Tipo, às vezes ela tem uma balança que não, né, não funciona. Eu ponho a xícara e vejo o valor que tá o peso da xícara e vou ajustando. Depois repesa. Repesa. Repeso porque dá errado, Não, repeso. e eu fazia isso sempre. E você imagina você fazer isso para 30, para 60 pães? Era o ó. Tipo, Deus me odiava. livre. Odiava. Tudo bem que eu escalava e fazia de 3 em 3. Mas, pô, pelo menos 15 vezes eu tinha que fazer esse pesa, repesa, pesa, repesa. E eu fazia. Porque virou um hábito. Porque era só assim para eu não errar. E mesmo assim eu errava. Aí até um dia que o Rodrigo veio com isso. Aí eu falei, agora acabou. E realmente, agora acabou. Agora eu só erro se eu estiver distraída mesmo, né? Nesse quesito aí de coisinhas muito leves, temperinho. Aí pronto. Temperinho, tem temperinho que é fatal, né? Tipo, aqui em É casa porque é muito levinho, né? teve uma vez que eu fiz um pão com curry. Curry é fatal. Se você botar muito, fica insuportável. Então tem tempero que, tá com bastante erva, tudo bem, dá para comer. Mas tem tempero que não dá. Então aí ajuda também ter aquela. Já tem que mandar já, ó, tô precisando de presente essa balança. Me ajuda. Tem que mandar. E vem cá, quantos anos tem seu filho? Aqui, fez 4. Já tô Oi, com eu a tô vendo, decoração. só tô vendo um pedaço do balão. Acabou de Tá, ele fazer. deixou. Pediu pra deixar a decoração na parede. Do aniversário dele de Homem-Aranha. Vem cá, como é que foi para ele comer os pães feitos em casa e para você também? Porque mãe tem um orgulho, né, de fazer tudo. Eu não sei que orgulho é esse que a gente tem, mas a gente tem. Ai, mas é bom, né? Você comeu aquilo que você fez e não tem que ficar dependendo de terceiros. Ai, é muito bom. Não, é muito bom, mas eu não sei, mas acho que é que eu tenho uma amiga que não fazia nada, mas nasceu a filha, gente, a pessoa virou cozinheira. Esse fenômeno acontece, acontece Sim. em muitas casas, mulher que não fazia nada, ou até o marido que não fazia nada, o pai, e aí começa a fazer. Então, assim, esse negócio de você fazer porque o pão é distante, né? Apesar dele sair da cozinha, eu tenho percebido, falando com vocês, que muitos de vocês cozinhavam, mas não faziam pão. Então, eu tinha medo de fazer pão, porque até então, até começar a ver seus vídeos, pra mim pão era só aquele processo chato de ficar sovando, que é cansativo. E eu tenho uma tendinite que de vez em quando ela surge do nada, que eu não consigo fazer nada, que dói muito. Então, A dança da sovinha não rola. não rola de jeito nenhum, não dá, é muito ruim. Aí fica meio essa coisa, tem que ficar sovando, batendo pão, não sei o que. Era essa imagem que eu tinha. Gente. Então, quando eu vi essa história de fazer dobra, eu falei, gente, peraí, eu quero isso. E o pão? Não, e assim, vamos combinar? Eu acho que, tirando o panetone e a pizza, todos os pães do curso não se fazem praticamente sozinhos? Sim, tem pão que é impressionante. Você faz a primeira mexe e tal, faz o primeiro trabalho, põe na geladeira. Quando volta, já tá outra coisa. Tipo, faça-se o pão. É mais ou menos. Aconteceu um milagre dentro da geladeira naquela meia hora. Tipo, não discute. Eu falo para as pessoas, falo assim, tem que ter tempo. Gente, mas qualquer preguiçoso assiste aquela aula e faz.
Tipo, entra lá na plataforma, hoje eu vou fazer tal coisa. E faz. Tipo, ainda mais agora que tem muita gente em casa, eu posso até isolar isso. Eu gosto de fazer de conta que a pessoa não está em casa. Dá para fazer até se você trabalha fora. Só você organizar que se você sim. tipo, sábado e domingo, algum dia você vai ficar em casa. Pelo menos um dia na semana tu fica, né? Mesmo quem trabalha na rua. Cara, ele se faz sozinho. Eu falo pro Rodrigo, é um pão do preguiçoso. Sim. Totalmente preguiçoso, assim. Agora, lógico, você é um preguiçoso consciente, né? Tem várias etapas para você ir lá fazer uma pequena coisinha. Mas é muito preguiça, não tem esse dança da sovinha. Não, o tempo que você leva mexendo no pão dependendo da massa, é no máximo 5 minutos para fazer um. Nos 5 minutos você contando o tempo de você lavar sua mão depois. Sim, então Porque nem tem isso. pão que você vai tão rápido, a não ser que o pão tá. Eu no início, né, que teve pão que ficou tudo grudento, que eu não sabia mais o que fazer. Enfim, que aí eu ficava usando lá o raspador. Aí Mas assim. agora Mas ajuda, Você entendeu por que grudava na sua mão? Sim. Por que grudava na sua mão? Me conta. Então, os que grudavam, a maioria foi por causa da água. Olha aí. E um pouco do calor. Olha aí. Que aqui em Rio de Janeiro é diferente de qualquer outro lugar, né? Não, o pessoal lá de Aracaju também sofre, tá? O pessoal de Manaus também. Sofre porque é tipo um forno. Parece que tem um secador de cabelo ligado em casa, na cozinha. Então isso também, quando você tira a massa, ela também sente. E aí quando vocês aprendem a realidade de vocês, e até mesmo se libertam, né? De várias coisas que as pessoas gostam de dizer, os livros, né? Vocês começam a entender, tipo, não preciso botar mais farinha. Não vai errar. E aí eu falo, não bota mais farinha, vocês não botam. De tudo que vocês obedecem, funciona. Falo pro Rodrigo, se seguir aquilo lá, vai sair o pão. E com o tempo vai entendendo. Por isso que eu te perguntei, já entendeu por que grudava no seu caso? Já. Porque o seu é diferente do outro. Entendeu? Cada um tem uma realidade, né? Tem gente que aperta muito. Então, se a pessoa não percebe que e ela aperta tudo. A pessoa tem força. No início eu era assim, de apertar. Aí eu comecei a ver que não era bem assim. Nas aulas, né? Por exemplo, hoje vai ter aula, né? Mais tarde. Eu nunca assisto ao vivo, eu sempre assisto depois. Aí, porque eu gosto de ver, passar, porque eu vou anotando tudo com calma. Aí eu vou vendo os vídeos, eu vou parando o vídeo, vou vendo como é que faz. Eu faço com tempo, né? Aí eu vou observando o movimento da sua mão pra ver. Aí é assim que eu tenho feito. Olha aí. Aí você vê como é que as pessoas ainda... Eu não fui aí na tua casa, né, te ensinar nada. Não. Nem conheço você pessoalmente, né? Só conheci agora aqui no vídeo. E o povo ainda acha que não consegue aprender vendo um vídeo. Olha só. Não, claro que aprende. Ainda mais assim, é porque o ao vivo dura só uma semana, né? O do YouTube. Tem um serzinho aqui. Vem cá rapidinho. Vem cá, dá oi. Vem cá. Vem cá. Levanta. Dá oi. Fala oi. Oi. Já vi um pedaço aí de você. Olha lá, fala. Oi. Vai lá. Toma aqui. Ele tá vindo toda hora aqui me olhar. Só que eu tô fingindo. Tá fofocando, velho. Tá fofocando, vem, faz uma graça, só que eu tô fingindo que não tô vendo pra não dar muita atenção. Tipo assim, faz de... Fica aí que eu tô aqui. Pois é. Que você faz. Só assim você vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo ele aí. Ele entende que você tem seu espaço e ele tem o dele. Mas aqui em casa eu tô tentando me adaptar a isso também, de fazer o que eu tenho que fazer de casa, né, o que é relacionado ao pão e ao pão de mel e a cuidar dele. Tô tentando administrar. Tô tentando, ainda não consegui, de vez em quando dá errado. Mas olha só, eu vou te falar, se tiver muita coisa para fazer, tipo, é impossível não dar errado, porque o cérebro não dá conta. A não ser que a não ser que você treine muitas vezes essa situação.
Então, já estou te falando. Olha só. O dia que eu ia fazer fornadas muito grandes aqui em casa, e a Maria Luísa era pequena, eu tinha um problema de levar e buscar para o colégio. E aí, olha o drama. Imagina se o pão estivesse no ponto de botar no forno e desse a hora de buscar a criança no colégio. Então, assim, aquilo era um fantasma na minha vida. Então, eu aprendi também a mesma coisa que você está fazendo agora. A administrar Voltei. junto com o Peraí, pão. filho. Aí. Ô, meu amor. Tá mostrando seu jacaré? Vai lá. Leva lá. Muito bom. Fugiu do quarto. Esse negócio que você está falando talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente aprender, mas você vai ver como isso vai te ajudar para você depois conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tipo, quero vender mais variedade de pães. Isso que você está fazendo agora vai te qualificar para você conseguir organizar pedidos diferentes, tipo pães com tempos diferentes, tudo, porque é como se você estivesse treinando agora isso. Mesmo que não sejam com pães diferentes ou com muita quantidade, é esse mecanismo que faz a gente ajustar os tempos. Porque você acaba tendo que saber, tipo, eu tenho que cozinhar, tenho que cuidar do meu filho, e o pão vai fermentar, e eu tenho que misturar, e eu tenho que botar no forno, e não pode queimar. Então, isso aí tudo é a vida girando junto com o teu pão. Que sai. Tipo, tem pão e tem vida. Tipo, você não tá lá só olhando o bebê no berço e a vida tá caindo, né? Tipo, tá tudo acontecendo e você tá falando. Então, na semana passada, quando você me chamou para participar, né, da live de hoje, que eu comentei que na semana passada eu não fiz nada de pão. Tava sem pão aqui em casa, não fiz nada, justamente porque eu tinha decidido a voltar a fazer meus pães de mel. Então, antes da pandemia eu tinha uma outra realidade, né? Eu fazia algumas coisas de manhã e à tarde levava meu filho para a escola. Então, eu tinha aquele tempo da tarde todo livre para fazer tudo que fosse relacionado ao pão de mel, ou então ir na rua para comprar material, enfim. E como agora a gente fica dentro de casa praticamente 24 horas, né? A gente não está saindo para fazer quase nada, não sei para comprar. Tá saindo muito pouco. Então, eu queria entender como é que isso ia funcionar com ele aqui em casa direto. Porque mesmo meu marido estando em casa, meu marido tá o tempo inteiro trabalhando. É diferente. É diferente. E às vezes, tadinho, ele quer alguma coisa e eu demoro para responder, aí ele vai lá e corre no meu marido para pedir alguma coisa. Aí eu sempre falo com ele, não, pede pra mamãe, deixa o papai lá, porque meu marido tá sempre em reunião, trabalhando, no telefone, enfim. Então, eu queria entender como é que ia funcionar eu fazendo, porque o pão de mel tem todo um processo. São vários processos, de untar forminha por forminha, até depois lavar as forminhas de novo. Então, é demorado um pouco, né? São várias partes. Então, eu queria saber como é que ia funcionar isso tudo com ele. Qual o tempo que ia rodar e, tipo, se ele te interromper, o que acontece? Sim, mas fazer os pães, né? Conciliar. Você fez certo, porque se você pega e enfia o pão no meio dessa novidade, vai passar o pão ou vai errar o pão de mel. Sim, sim. Entendeu? E o povo faz isso. O povo pega e, tipo assim, sabe quando é que o povo faz isso? Vou te falar. Tem um pão novo. Aí a pessoa pega, vou tirar esse computador do som. A pessoa pega e começa a fazer o pão novo e não entende que é uma realidade nova. Entendeu? Então, esse negócio que você falou é importante para as pessoas até entenderem que, assim, mesmo que a gente já saiba fazer, tipo, você já sabe fazer o pão de mel. Tipo, você já fazia isso para vender tudo. Só que como você está agora numa nova realidade, você pegou e separou um pedaço para estudar essa atividade dentro de outro contexto. E é isso mesmo que você tem que fazer no pão também. Tipo, agora eu vou enfiar meu pão na minha realidade. E não eu entrar na realidade do negócio, né? Tipo, é diferente. Sim. Então, assim, o Rodrigo falou pra mim, é bom você falar com a Cris. O Rodrigo sabe muito dos perfis de vocês. Ele falou assim, porque a Cris tem o tempo dela.
ela faz as paradas, você vê que é um aluno que faz no ritmo dele. Tipo, pegou, fez, aí demorou levando início, aí continuou. Agora eu tô entendendo por que demorou. Entendeu? Não, Mas e sei no lá. início, eu ficava, falei, meu Deus, o povo já tá nesse pão. Nossa, eu tô muito atrasada. Mas eu também ficar, não, vou fazer no meu tempo. Porque se eu fizer tudo correndo, já devagar, né? No meu tempo, já tava dando errado, fazendo correndo então, não sei nem o que ia sair. Pois é, mas é isso que ele falou pra mim. Ele falou assim: o que eu vejo é que, assim, a gente não sabe até falar com a pessoa, mas olha como é que você também viveu esse dilema. Você olhou e falou assim: o povo já tá lá. Dane-se o povo, não é? Não, eu fui chegar no panetone só agora, no final do ano mesmo. Eu consegui fazer o panetone. E tem que ser o seu tempo. Você vê que tem os Velozes e Furiosos, que eu falo, né? São Velozes e Furiosos. Tipo, tem gente que manda e-mail dizendo que eu tinha que liberar mais de uma aula por semana. Você imagina? Eu só libero uma aula por semana porque eu descobri que vocês são ansiosos. Pela minha vontade, eu não liberaria uma aula por semana. Eu liberaria de 15 em 15 dias. Para dar bastante tempo, entendeu? Da pessoa fazer, da pessoa perguntar, da pessoa não se sentir pressionada. Só que aí o Rodrigo falou para mim, não dá. Porque você tem pessoas com perfil mais diferente, entendeu? Então você tem que fazer isso e, na realidade, você tem que explicar para eles que eles é que dosam o tempo. Então eu sempre falo para vocês, mesmo que tenha liberado outro módulo, você não é obrigado a correr para ele. Faz o teu e vai no seu ritmo. Que é assim, você está de parabéns, porque tem gente que fica correndo e aí não entende as coisas. Não dá tempo daquilo sedimentar na cabeça, entendeu? Que precisa, entendeu? Não é só É porque, uma vez. é porque eu não fico à toa em casa, né? Assim, se eu não fizesse mais nada a não ser o pão, até daria para cada semana fazer um módulo. Mas é impossível ficar à toa em casa. Exatamente, é É impossível. impossível. Ainda mais em pandemia, que toda hora você acha alguma coisa para fazer. Você quer ver o que eu falo pro Rodrigo? Mas olha só, isso também é uma boa coisa, tanto pro marido ou pra esposa, porque assim, tipo, tem um casal, ou a família, né? Se não for casal, as pessoas tendem a achar que quem fica em casa não faz nada, né? Você não percebe isso? Eu já vivi isso. Muito. Então, o que eu tenho? Quando eu fico possuída aqui em casa, eu falo assim, vocês acham que eu tô o quê? Coçando? Aí pronto, o povo já sabe que o negócio vai entornar aqui em casa. Porque sempre tem uma coisa para ser feita em casa. Sempre. Sempre tem um raio de uma coisa. Tem gente que desmerece o fato da pessoa estar em casa. Sem saber exatamente o porquê que aquela pessoa está em casa e sem saber o que ela faz dentro de casa. Pois é. Então, cara, tu ficar sozinho com uma casa não é para qualquer um não, tá? Por isso que teve o povo que surtou agora. Porque teve que ficar em casa. Sim. E casa é um negócio que, assim, só quem fica e toma conta sabe. É uma administração. Eu falo pro Rodrigo. O Rodrigo só começou a dar valor para isso de um ano para cá. Que eu falava assim ele falava assim para mim: ah, porque isso é tranquilo. Eu falava assim: meu filho, deveria ter uma disciplina de economia doméstica, como tem lá fora. Porque você gerenciar todas as coisas que tem na sua casa para não deixar faltar e ainda cuidar da tua vida e ainda fazer uma coisa que você quer, isso que é o difícil, né? Porque a gente ainda quer fazer as coisas que a gente quer pra gente. Tipo, ó, quero fazer o curso do pão, quero fazer um negócio para eu vender. Isso é um pedaço do dia que você praticamente tem que pedir autorização para casa, né? Não é não? Tipo assim, eu tenho que dar conta do meu serviço, é isso. E que ninguém vê como serviço. Ai, que desespero. Exatamente. Tipo, eu tenho que pedir autorização para casa. Aí eu tenho que ficar louca fazendo tudo para eu poder ter esse tempo, porque as pessoas enxergam que esse tempo que eu estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo nada. Não, e quando, por exemplo, teve alguns momentos durante a pandemia que eu realmente, assim, não que não tivesse o que fazer, mas eu já tinha feito tudo que eu tinha que ter feito. E, peraí, agora eu vou sentar aqui um pouquinho, vou ver uma série. Aí você já fica na cabeça, nossa. Mas eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tô inútil, não tô fazendo nada. Peraí, gente. Não, peraí, não, eu tô de folga, não tô... Aí a cabeça come.
Aí, nesse momento, tu vai e faz o pãozinho, tá? Pelo amor de Jesus. Se dá Não, folga. então, teve uma época que eu tava fazendo o seguinte. A cada intervalo eu sentava e via um pedacinho da série. Ih, peraí, agora vou lá fazer o pão. Teve umas 2 semanas que eu matei uma série assim, fazer entre os intervalos, nos descansos do pão, eu via a série. Ué, você se distrai. Já teve época de eu fazer isso, mas aí eu fiz um pacto comigo mesmo, um pacto louco. Nem recomendo que vocês façam isso, que eu não ia ver mais televisão. Olha que coisa louca. E realmente eu não vejo televisão, não vejo nada, vejo série, vejo nada. Só sei o que vocês me contam. Tipo, eu me informo através de vocês. Vocês mandam. Eu durante o dia aqui em casa eu quase não vejo televisão, é só desenho animado mesmo. Ah, mas eu adoro desenho animado, tá? Eu também gosto. Quer me chamar pra ver até hoje, eles sabem. Se estreia algum negócio de desenho animado, é isso que eu vou gostar de sentar pra ver. Às Entendeu? vezes eu fico mais empolgada do que meu filho mesmo. Ah, eu choro, minha filha. Eu choro. A Malu não chora com desenho animado e eu choro. Eu Entendeu? choro. Eu Dependendo, eu adoro. choro até com comercial esses comerciais de banco que passa no final do ano, sabe? De Natal. Se pegar ali, eu. Mas dependendo da historinha, Uma lágrima. tem uns que são muito bons, vale a pena. Mas tem que ser bom mesmo. Mas olha só, eu quero saber uma coisa. Você é muito parecida com o que eu passei, viu? Muito parecido. Porque eu fiquei muito tempo em casa e o Rodrigo trabalhava fora. Então, essa realidade é uma realidade que até a sociedade ela desaprendeu. Sim. Ela desaprendeu a dar valor pra gente. E que é uma super opção, sabe? E que só depende da gente fazer as pessoas entenderem. Eu demorei muito tempo porque as pessoas não falam. Então, assim, todo dia eu falava aqui em casa. Ó, que eu faço um trabalho. Ó, isso aqui você tem que ajudar. Isso aqui é só... E aí, esse caminhão que tá passando aí já passou aqui, viu? Eu acho que é Isso, geladeira velha. de alumínio, geladeira velha. Não, ele já passou aqui. Ele passa pelo ele já passou aqui. Agora Passa pelo Rio de Janeiro todo. É que nem o caminhão do camarão, o carro do camarão. Ah, esse não passa aqui, não. Ah, não? Nossa, esse aqui nunca passa o vi. carro do camarão quase todo dia. Ah, meu filho, então só aí, porque aqui nunca vi. Aqui passa o cara da vassoura, que gritando, né? Nem tem passado, vassoura e pano. E o cara do geladeira. Ah, e tem o cara da igreja também, são três. São três, tem o cara da igreja também que passa aqui. Mas o que eu tava te falando? Ah, que as pessoas não falam. Tipo, se você não fala, fala porque só a gente falando que as pessoas prestam atenção e dão valor. Ou você não fazendo, que foi a tática que eu usei aqui. Cada semana ou cada dia eu escolhi uma coisa para não fazer e o circo pegar fogo e as pessoas verem como era relevante o que eu fazia aqui em casa. Tipo, eu criei várias situações de conflito, mas eu sou uma pessoa de conflitos, né? Então, assim, eu fazia tudo. Limpava com tudo. Aí, tipo, chegou uma hora que eu falei, eu preciso de uma pessoa para vir aqui me ajudar a limpar a casa. Aí eu tive. Ó como é que é uma evolução. Depois, ó, eu preciso de alguns dias ou sair para comer ou vocês me ajudarem. Senão não vai ter comida. Senão não vou poder fazer o pão. Porque como eu fazia duas vezes na semana o pão para vender, quando ele começou a tomar uma proporção muito grande, tipo, nos dias do pão, não tinha comida feita no dia. Era comida guardada. Que Aqui em casa é assim. Que o povo não gosta, que o povo reclama. Porque quando você acostuma a fazer todo dia fresquinho, né? O povo adora. Mas quando tem que comer o troço esquentado, o povo não gosta. Aí tive que fazer isso também. Já tô te contando, viu? Eu tô te dando o caminho das pedras. Não vicia teu povo, não. Tem que dar uma maneirada. Porque é isso aí. E esse caminho daí de você fazer, tipo, colocar no seu tempo, respeitar os processos. E você mesmo você achando que você tá lenta, você não tá lenta. Você tá como você deveria estar. Entendeu? Então, Cris, você não está devagar. Você está exatamente como você deveria estar. Porque hoje em dia a modernidade proporciona isso. Tipo, se você tem um curso que você tem 1 ano de acesso, 2 anos de acesso, não interessa, tipo, você tem um tempo para você fazer dentro dele. Então você não precisa correr, como muita gente acha, né? E fazer ele rápido. Você pode pegar e fazer realmente no seu ritmo, para ser uma parada boa. Sim.
entendeu? Quero que você me fale o que foi melhor desde que você começou a aprender a fazer seu pão em casa até hoje. O que foi a melhor coisa dessa nova desse novo negócio que entrou, tipo, esse novo a fazer que entrou aí no seu contexto? Em que sentido, assim, de qual pão foi melhor ou... Não, do que isso representou de novo e bom que você não tinha, que você hoje olhando... Ah, alimentação. Olha aí. Alimentação. Eu... Antes de começar a fazer e tal, e comer meu próprio pão, eu comprava da rua e tudo mais. Aí, eu lembro que até tem um que vende, que é aquele que fala que tem cheirinho de padaria, cheirinho de pão fresco e tal. E a gente comia muito desse. Aí passei a fazer os pães e tudo mais. Aí uma vez faltou, para não conseguir fazer, a gente ficou uma semana sem pão. Aí compramos desse pão. Eu só comi uma fatia, porque o gosto era esquisito, não bateu bem no estômago. Olha aí. Eu não como. Tanto assim, eu tô quase 2 semanas sem comer pão, porque eu não fiz, né? Então eu tento... Então, se não tem do meu, eu não vou comer esses Não tem do meu, eu não como. Não como. Aí. A não ser assim, às vezes está em algum lugar e tal, um pão francês. Ok, mas assim, pão de forma eu não como mais. Não compra. Não compro. Não, mas compro, isso aí como. você já viu o tanto de coisa que tem escrita no pacote? Eu tenho até medo. A última tem coisa que você nem entende ali. Você não consegue nem pronunciar algumas palavras. É tipo trava-língua. Tipo, negócio Outra língua aquilo ali. Então eu não como. E eu passei, enfim, eu passei a ir mais vezes ao banheiro, porque acho que meu organismo deu uma acordada. Opa, tem coisa nova aqui. E minha mãe até falou, nossa, mas você não era assim. Olha Eu aí. falei, isso é o pão. Mas eu tenho uma outra aluna, que é a Gabi, que fala a mesma coisa. Que para ela, o pão mudou o intestino dela mesmo. Tipo, Sim. Ela falou, eu era presa, depois do pão não sou mais. Sim. É porque o outro pão trava, né? Ele vai te entupindo, danificando, e aí você trava. E aí esse não, esse troço escorrega. Caraca. Mas é. E as pessoas. E sabe o que é? Isso aí é bom, porque a pessoa vai se ligar. Às vezes as pessoas nem se ligam, mas é verdade. Assim, eu não como na rua, tipo pão. Às vezes o que eu posso comer na rua é um bolo diferente, entendeu? Uma novidade em termos de doce. Mas de pão não tenho muito, não. Tô meio que nem você, já tem tempo. Tipo, da rua não me seduz mais. Mas olha só, o que eu quero te agradecer é de você, primeiro, não ter vergonha de falar que você está em casa fazendo as coisas e que as pessoas não dão valor. Porque... Não tenho vergonha nenhuma. Eu fico chateada porque tem gente que pensa isso, né? Pois é. Tem gente que ainda pensa isso, não sabe o trabalho que a gente passa. Entendeu? E as pessoas ficam falando um monte de nomes. E que deveriam vir fazer o que a gente faz para ver como é que é bom. Só isso. Fica aqui fazendo um dia. Para você ver se dá. Ainda mais para criança pequena. Hoje, você tem muito mais para inspirar as pessoas. Porque tem gente, Cris, que está em casa, que tem filho, às vezes tem gente que não tem filho e tá aí, tipo, molengando, sem tomar um primeiro passo para ir lá fazer. Seja porque é muito desconfiado como o Daniel, ou porque tá ocupando o tempo com várias outras coisas que não precisa, porque às vezes acha até isso que você falou, que dá muito trabalho para fazer. Ó, que eu nunca tinha escutado isso, sabia? De todos os alunos que eu falei, nenhum tinha falado que eu achava que dava muito trabalho. Entendeu? Eu achava que isso daí já era coisa do passado. É bom que eu vou falar agora, né? Que é bom a gente saber. Porque pode ter gente que faz já muita coisa em casa, que cozinha, que cuida de filho, não sei o quê, e acha que isso vai ser mais um trabalho. E aí a pessoa não quer. Então, assim, obrigada por você parar o seu tempo aí, me falar que deu errado no início, que você fez uma mudança e que você resolveu começar tudo de novo e que deu certo, que você está fazendo no seu ritmo, certo? E que você está agora proporcionando outro tipo de realidade alimentar aí dentro da sua casa. Então é isso que você tem que
ter muito orgulho mesmo, porque se todo mundo resolvesse fazer, era cada um fazendo um pedacinho da sua parte, em vez de ficar Sim. falando um monte de coisa que não presta, certo? Não, sabe que é engraçado? Quando começou a pandemia, que começou aquele negócio de live e tal, aí nós fazíamos live entre os nossos grupos de amizade, né? E eu era a única assim, ai gente, vamos fazer alguma coisa em conjunto? Vamos fazer pão? Vamos fazer levain? Aí ficava aquele cri, cri, cri. Ninguém me respondia. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer sozinha, não vou esperar ninguém não. Tá vendo? O povo não quer nem se juntar. Eu tenho uns que deram sucesso, eu tenho umas famílias que conseguiram, mas que ficaram só 2. Porque a pessoa realmente tem que estar lá, afim. E aí, quando a gente descobre que é legal, a gente quer trazer todo mundo, né? Tem um período que a gente quer evangelizar todo mundo. Mas às vezes a gente não consegue. Mas, ó, você já tentou. Daqui a pouco tempo, eu vou ver se você consegue contaminar a outra Cris que tá aí. Eu tenho uma Cris aí perto, que ela fica adiando de fazer o pão. Vou falar, ó, já tem uma coleguinha para você trocar ideia aí no Grajaú, hein? Acho que eu vou te mandar o perfil dela. Ó, eu quero te dar super parabéns. Agradecer Obrigada. ao Dani por ter te dado esse presente, ter confiado em mim e ter confiado em você também. Porque ele só te deu esse presente porque sabia que você ia usar. Pode acreditar nisso. Porque o povo Mas foi isso mesmo, com certeza. porque se a pessoa não vê que a gente vai aproveitar, ela também não dá esse voto pra gente. Então isso mostra que você é uma pessoa que dá pra confiar, tipo, ó, eu vou usar, eu vou aproveitar. E não é todo mundo também que aproveita as oportunidades. Então, assim, saber aproveitar a oportunidade é para poucos, tá, Cris? Tem gente que queima muito, tem gente que pede as coisas e só ganha uma vez. Por quê? Porque não aproveita. Tem um monte de filho que faz isso com o pai. Eu fiquei com muito medo de dar errado, sabe? Eu sempre tenho medo das coisas antes de acontecer. Por exemplo, eu tava morrendo de medo de hoje, da live. Até antes de começar, coração, eu tenho vergonha de falar, das pessoas me verem. Então, isso foi quando você me chamou, eu até brinquei. Eu falei, não sou nenhuma expert, mas eu vou topar, porque é bom que Gente, vocês têm que engavetar esse medo aí de vocês. Ô, Nanda, eu era aquela aluna que segurava o cartaz. Eu fazia o trabalho, mas eu segurava o cartaz, pra ninguém me ver, entendeu? Gente, eu sei o que é isso. Eu morria de vergonha, sou assim até hoje. Em determinadas situações, entre os que eu conheço, entre os meus, não, mas quando eu tô em algum ambiente diferente, eu tento ficar mais... Os ambientes diferentes também me inibem Sim. até hoje. Até hoje. Tipo, eu tô num grupo que eu quase não abro a boca. Porque é um ambiente que eu não conheço, né? Então, é normal. Mas, assim, quando a gente tá aqui entre amigos, não precisa. Entendeu? Porque quem vai vir pra cá é quem tá afim de saber da gente. Então, você tem que também desconectar disso. Talvez Sim. por causa disso vocês aceitem, né? Eu acho que é mais medo das pessoas. O que vai pensar, né? Medo de falar alguma coisa. Pois é. Eu tô tentando me desprender um pouco disso. Já melhorei um pouco, Vou fazer uma aula bônus para vocês disso. Só que vocês vão ter que ver 500 vezes essa aula nesse curso, né? Se eu botar de bônus. Tipo, como se libertar do medo. Então, tem várias dicas. Funciona, mas é tudo terapia de choque, né? É tudo terapia de choque. É do tipo, tô com medo, dane-se. Não sei o que as pessoas vão pensar. Que pensem. Né? O que as pessoas vão achar? Tô nem aí. Quando começar a pagar minha conta, aí pode achar alguma coisa. Aqui em casa eu sempre falei isso. Até para minha filha. Todo dia eu falava para ela. Falo, olha, você não volta para casa com uma dúvida que você não tirou no colégio, porque você teve vergonha de perguntar, tá? Porque eu já fiz seu colégio. E eu não vou tirar sua dúvida. Quem tem que tirar é o professor lá na sala. Falava todo dia isso. Eu falava, olha, pode parecer a coisa mais idiota. Você abre essa boca e pergunta lá. Porque não vem perguntar pra mim aqui em casa, não, que eu não vou responder. Aí, tipo, às vezes as pessoas achavam que era loucura, né? Não, que funciona. Mas tem que ser assim mesmo. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Quando eu abro a live pra vocês perguntarem, clica, entra e pergunta. Pra não ter medo. Tipo, você vê que tem umas pessoas que entram e perguntam os negócios. Eu sei que as pessoas perguntam coisas do simples ao complicado. Mas é importante. Por causa desse lance aí do medo. E assim, vamos engavetar o medo. Hoje você engavetou muito bem o medo, hein? Se você não falasse, eu nem ia falar.
Não, Você quando começou eu fui relaxando, 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 aí fluiu. tá vendo? E foi bom você falar, porque todo mundo deve ter também esse medo, entendeu? Sim, Às vezes eu ligo aqui e eu falo assim, e se não aparecer ninguém hoje? Vou ficar falando para as baratas aqui, né? Para as moscas. Dane-se. Se tiver um ou dois, já tem alguém, entendeu? Então, sim, assim, eu também lido com alguns tipos de medo, assim, bem esquisitos, todo dia. Cada um tem os seus. O negócio é a gente não paralisar e continuar adiante, que nem você está fazendo. exatamente. Viu? Ó, beijão pra você, pra sua família, Você tá? também, obrigada. Aproveita muito ainda. E ó, não venda só pão de mel, venda também seus pães. Sim, assim, aqui eu tô começando aos poucos, né? Porque eu moro num condomínio grande. Ai, Tem até uma outra menina que vende, mas é aqueles pães recheados. Eu acho que ela, tipo, ela encomenda e faz no mesmo dia, entrega no mesmo dia. É, aí eu quero fazer de uma outra forma também. faça. Teve Faça vizinha já porque, me perguntando pela focácia, enfim, olha aí, vamos fazer, tá bom? Espero eu vou notícias fazer, com suas, certeza. tá Pode bom? deixar. Beijão, Tá Cris. bom. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau. Gente, se inspirem e façam em casa, viu? Façam porque é tanto tempo que vocês perdem fazendo outras coisas que não tem, cara, não tem valor nenhum. De verdade. As pessoas falam assim, ah, e ela fala isso porque ela faz pão. Gente, já fui dentista. E assim, sempre quis ficar em casa. Tipo, eu não gostava de trabalhar na rua. Nunca gostei. O Rodrigo sabe disso. Inclusive, a garagem na casa da minha sogra, eu entendo como rua também. Então, isso me bloqueia muito de não produzir todo dia. Olha que bizarro. É sinistro isso, né? Eu já falei pro Rodrigo que eu gostaria de botar todas as coisas dentro de casa. Porque isso são perfis diferentes. Então, se você tá em casa, cara, aproveita, porque tem tanto tempo aí que tá matando e que você poderia estar fazendo alguma coisa, certo? Vou salvar aqui e de noite, 7 horas, tem um pãozinho lá prático pra gente fazer no YouTube, tá? E ó, você não precisa fazer na hora que eu tô fazendo. É pra você assistir a aula. Depois você faz. Anota tudo e depois você faz. Certo? Um beijão pra vocês. Se cuidem, tá? Quero ver depois os pães de vocês. Olha, vocês mandaram tanto pão de queijo pra mim, que eu tô até com vontade de fazer de novo aqui pra casa, porque eu ainda tenho os ingredientes. Tá bom? Então, beijão pra vocês. Tchau, tchau.